Glória a Deus. Quantos estão com sua Bíblia? Diga amém. Glória a Deus. É bom ter crente com Bíblia. Então, por favor, se você tem uma Bíblia sagrada, abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, verso 14. Você já parou aí para perceber, né, por onde vamos caminhar hoje? Depois de uma festa como essa, de vários dias, ter uma mensagem sobre o Apocalipse, sobre a revelação de Jesus Cristo, é algo assim muito importante. Se você tem escutado as últimas ministrações, duas delas assim me chamaram muito a atenção. Foi a ministração sobre a distração dos últimos dias. Se você não viu essa mensagem, recomendo fortemente que você ouça. Nós ministramos essa mensagem no último domingo, sobre a distração do último dia ou dos últimos dias. E tudo que o diabo faz é trabalhar para que possamos estar distraídos com as coisas que são temporárias, para que a gente não tenha a mente e o coração voltado para aquilo que é eterno. Nos distraímos com aquilo que é temporário e não nos concentramos naquilo que é eterno. Então, tudo que o diabo faz é trabalhar com distração. Com o quê? Ok. E, no contraponto, na quarta-feira, eu ministrei sobre a devoção. E Deus trouxe uma palavra usando Maria Madalena como um modelo de uma pessoa que se devota a Deus. Então, a devoção é o inverso. A devoção é a dedicação plena em reconhecimento por tudo que Jesus já fez em nossa vida. O que Jesus já fez na sua vida é suficiente para você se dedicar totalmente a Ele. Alguém pode dizer amém? Amém. Ok. E falando em Jesus, Ele está falando conosco já nesta manhã. E Ele diz assim, o próprio Jesus diz, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, eu vou ler na nova versão, na NVT, a nova versão transformadora, diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém. Diga comigo, o Amém. Mais uma vez, o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. E ele continua dizendo: sei de tudo que você faz. Muito forte isso, irmãos. Eu vou ler novamente. Sei de tudo que você faz. Você não é frio, nem quente. Desejaria que você fosse um ou outro, mas porque como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Diga comigo, misericórdia. Verso 17 diz: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será o quê? Rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguém pode dizer amém? Ok, vamos lá. A Bíblia diz,
logo no início do texto, que quando o Senhor Jesus se apresenta nesse ponto aqui, vocês lembram bem que o livro de Apocalipse começa falando sobre como é que eu poderia dizer, o autor do livro, fala sobre o autor do livro e qual é a mensagem do livro. A Bíblia diz que o autor do livro é o próprio Jesus Cristo, que apareceu a João para que ele pudesse dar testemunho. E a Bíblia diz que essa mensagem é uma revelação de coisas que estavam por vir. Então você não precisa ficar, como algumas pessoas, acreditando que o Apocalipse é o livro das más notícias. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Posso ouvir glória a Deus? Na verdade, o Apocalipse só tem mais notícias para aqueles que não creem. Para nós, é o momento mais aguardado. Alguém pode dizer aleluia? Agora, como é a revelação de Jesus Cristo, em cada uma das cartas ele vai se apresentando. E aqui, nesta carta, a igreja de Laodiceia, ele se apresenta como o Amém. Diga comigo, Amém. Mais uma vez, Amém. Ok, nós como crentes usamos essa palavra o tempo todo, Amém, Amém, Amém. E algumas pessoas não têm ideia da profundidade do que é o Amém. Porque parece que o Amém é simplesmente uma concordância, e não deixa de ser. Herdamos o Amém do hebraico. O Amém é uma transliteração, não é uma tradução. Amém é uma palavra universal que foi transliterada do hebraico. Amém é uma palavra hebraica e que traz dentro dela, da construção dela, a ideia de algo que é fiel, algo que não muda. Então, quando Jesus diz que ele é o Amém, ele está dizendo que ele é a verdade. Você ainda não entendeu. Jesus começa a carta dizendo, eu sou a verdade. Então, quando você diz amém, você está dizendo que assim seja, que seja feito desta forma, é assim mesmo, o que você está falando é a verdade. Alguém pode dizer aleluia? E vocês percebam que a própria revelação de Jesus, a Bíblia diz isso no livro de Hebreus, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E quando você lê Isaías 65, se eu não me engano, verso 16, Deus, o Pai, se apresenta como o Deus da verdade. Na nossa Bíblia em português. Mas em hebraico, a palavra verdade ali é a palavra amém. Então ele diz, eu sou o Deus do amém, o Deus da verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade. Agora, olhe a força do início dessa mensagem. Aquele que é a verdade, diz, o que eu vou dar testemunho agora, é a verdade. Então eu estou ouvindo a verdade de alguém que é a própria verdade. Pois que Jesus costumava dizer, em verdade vos digo, é a verdade falando a... O que ele está querendo dizer para mim e para você? O que eu vou falar, não tenha dúvida. Amém? Porque não tem resquício de engano, de mentira. O que eu falo é a mais plena verdade. E como eu já expliquei para vocês, qualquer um aqui pode... se no orgulho, na vaidade de seres humanos, todos nós temos, a começar de mim, todos nós temos a nossa vaidade, nosso orgulho humano, que precisa ser crucificado. Porque a nossa tendência humana é achar que podemos dar conta das coisas. E é quando, de fato, nos tornamos humildes, porque a humildade, algumas pessoas acham que humildade está na roupa que você veste, no carro que você dirige, na casa que você mora, do dinheiro que você tem. E isso não tem nada a ver com humildade. A humildade tem a ver quando você reconhece onde você está. Amém? A Bíblia traz a ideia de que o humilde, ele se humilha debaixo da potente mão de Deus e espera que no tempo dele, ele o exalte. A humildade é você não se exaltar. A humildade é você se dobrar no reconhecimento que existe alguém acima de você. Alguém pode dizer aleluia? Então, cada um aqui, às vezes, o nosso próprio orgulho de ser humano pode acreditar que cada um aqui pode carregar sua própria verdade. Só que, irmãos,
Isso é uma grande mentira. Não existem múltiplas verdades. Só existe no universo inteiro uma única verdade. E essa verdade é Cristo e a sua palavra. Qualquer coisa fora disso, você pode até chamar de realidade. Mas não é a verdade. Ou seja, vou dar um exemplo simples. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, a menina, na realidade, estava morta, sim ou não? Mas Jesus disse que a menina estava dormindo e que ele iria despertá-la, ele iria acordá-la, e ele é a verdade. Ele orou e a menina levantou, porque a verdade se sobrepõe à realidade. Amém? Jesus diz, eu sou o amém, eu sou a verdade, dizendo a... Então, daqui por diante, é só um reforço de ideia, eu sei que você sabe, mas é um reforço de ideia. Então, porque daqui por diante, tudo que Jesus vai dizer, obviamente, é a mais pura verdade. Aí ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. E a Bíblia diz, o princípio de toda a criação. Eu não vou pregar sobre isso, mas, meu irmão, eu senti uma engrenagem girar na minha cabeça. Porque quando eu li esse versículo, o final dele diz, ele é a origem da criação de Deus. Certo? Sim? Então significa que toda a criação foi criada pela verdade. Então toda vez que a criação se volta para a mentira, ela deixa de cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Toda ela. Porque a criação foi criada pela verdade. A verdade é que é o princípio da criação. Amém. Forte isso, né? Mas não vou pregar sobre isso. Deixa isso para uma próxima oportunidade. Mas diga assim comigo. Jesus se apresenta como o amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Então diga assim comigo. Tudo que ele disser, eu posso acreditar. Sem nenhuma dúvida. Ok. Então a primeira coisa que você precisa acreditar é que aqui no próprio texto ele diz. No próprio texto. Você mesmo fez uma confissão. Você diz que Jesus é o quê? E tudo que ele diz é digno de toda a nossa o quê? Confiança. Sim ou não? Eu posso confiar, ele fala a verdade. Bom, ok. Então, o que Jesus diz no texto é, eu sei tudo sobre você. Eu sei tudo o que você faz. Em algumas versões diz, eu conheço as suas obras. Eu acho engraçado, muita gente fica correndo atrás aí de umas igrejas, de uns pseudos profetas, que vou lá para a igreja de fulano para ele revelar meu CPF. Ah, vou na igreja de fulano para ele revelar meu RG. Meu irmão, se você abrir o seu aplicativo lá do Gov, aparece. Irmãos, olha que coisa, as pessoas estão correndo atrás de coisas que não fazem sentido. Quem sabe tudo sobre você é Jesus. E pode ter certeza que ele sabe muito além do seu CPF. Porque ele está dizendo? Ele está dizendo, eu sei tudo sobre você. Eu sei tudo o que você faz. Eu conheço as suas obras. Eu posso confiar nele, sim ou não? Eu posso confiar nisso que ele está dizendo, sim ou não? Ou eu acho que Jesus tem um ponto aqui e tem alguém. Vocês já assistiram? Tem um filme chamado... Acho que é com aquele ator Martin... Eu não vou lembrar sobre o nome dele agora. Mas é um filme em que ele é um charlatão. Ele tinha uns relógios que ele comprava dourado. E todo culto ele tirava o relógio e botava lá e depositava. Os relógios não valiam nada. Mas todo mundo achava que ele estava dando uma oferta grande. E ele era um charlatão. E ele tinha um ponto no ouvido e as pessoas ficavam falando com ele. E ele ia dando a revelação para as pessoas. Com um ponto no ouvido. Você acha que Deus precisa de um ponto no ouvido? Você acha? Vocês acham? Então diga assim comigo. Jesus sabe tudo sobre mim. E olha o que ele disse nesse texto aqui, que está em João capítulo 4, verso 28 a 29. Eu vou ler na NVT aqui. João capítulo 4, 28 a 29. Diz assim, a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço
e correu de volta para o povoado, dizendo a todos no povoado. O que foi que ela disse? Ela disse assim: venham ver o homem que me disse tudo o que eu fiz na minha vida. Será que ele não é o Cristo? Ela não ficou ouvindo pseudos profetas? Não. A Bíblia diz que ela encontrou com Jesus e Jesus disse tudo sobre a vida dela. Jesus sabia tudo sobre a vida dela. Tanto que ele disse: vai lá, busca teu marido e vem cá. Pega teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus, disseste bem. Você teve vários homens, até o que agora você está, não é seu marido. O que foi que aconteceu quando ela encontrou alguém que sabia tudo sobre ela? Ela disse: esse camarada, ele não é igual a mim, não. Ele é além. Eu olho para ele e vejo um homem, mas ele não fala como homem. Ele fala como Deus, porque só Deus saberia tudo sobre mim. Faz sentido para você? Por isso que ela correu para o povoado e disse: vamos lá. Eu conheci um cara que não revela meu CPF e meu RG, não. Ele vai muito além. Ele sabe tudo sobre mim. E quando Jesus diz isso, a Bíblia diz que ele usa algo significativo da geografia. E aí as coisas que eu sempre falo para vocês, que nós temos uma ideia ridícula de achar que quando nos aproximamos de Cristo e da sua palavra, nós temos que nos tornar pessoas idiotas. Porque fé e inteligência não andam juntas. Não. O que não pode andar junto é fé e racionalidade. Se você quiser racionalizar a sua fé, você vai ter problemas. Porque a sua fé vai ultrapassar a sua racionalidade. Muitas vezes Deus vai lhe pedir coisas que não vão parecer lógicas. Mas a fé, ela é extremamente inteligente. Na verdade, eu diria para você, se você está caminhando algum tempo aqui, você já percebeu. A fé é mais inteligente do que a incredulidade. Faz muito mais sentido crer do que descrer. Por quê? Eu lhe mostro na vida prática que há mais benefício em alguém crer do que em alguém não crer. Há muito mais resultados visíveis na vida daqueles que creem do que aqueles... Meu irmão, converse com pessoas que trabalham com pessoas que estão doentes e que receberam notícia ruim de um diagnóstico médico, estão sendo tratadas. E se as pessoas que acreditam que serão curadas, elas não se curam muito mais depressa ou tem um percentual maior de cura do que aqueles que desistem. Crer, acreditar, é muito mais inteligente. Quantos concordam, digam amém. Amém. Ok. E quantos aqui são crentes? Amém. Quantos aqui creem em Deus? Quantos aqui creem na palavra? Ok, então na palavra, aqui vemos a inteligência de Cristo. Cristo aqui usa uma coisa física de geografia. Tem crentes aqui que na aula de geografia queimava a aula. Diz: para que eu preciso de geografia? Nunca vou precisar disso. Né? Aí eu me lembrei do vídeo, eu sei que é meme, mas eu me lembrei do vídeo de um garoto, que ele está atrás de uma das lojas da Van, que tem a Estátua da Liberdade. Aí ele diz: aqui, professora, você disse que eu nunca ia ser nada, estou aqui agora, diretamente de Nova York, e está passando um japonês ali agora. Tem gente assim que achou que nunca precisa de geografia para nada. Pois Jesus aqui dá uma aula de geografia. Quando ele usa essa expressão, ele diz: eu conheço suas obras, eu sei quem você é, e você não é quente nem frio, mas você é morno, e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Jesus está trazendo aqui uma ideia que para aquelas pessoas da época elas conseguiam compreender. Porque Jesus estava falando com uma igreja que existia fisicamente. Apesar dessa mensagem ela ser para todas as igrejas em qualquer época, principalmente, por isso que essa mensagem é importante, principalmente para a gente, a igreja do fim. Amém? Eu quero só lembrar para vocês um pequeno detalhe. Essa, na ordem das igrejas da Ásia, ela é a última. Só para você pensar. Laodiceia
era uma igreja que ficava nessa cidade, obviamente, de mesmo nome, que era uma cidade que ficava na Ásia Menor, na parte mais fértil da Ásia. Está claro até aqui? Ok. Na parte mais fértil, mais próspera da Ásia Menor. E a menos de 8 quilômetros da região metropolitana de Laodiceia, haviam mais outras 2 cidades, Heráclito e Colossos. Colossos, vocês conhecem, que nós temos a carta aos Colossenses, é dessa cidade, a igreja dessa cidade, de Colossos. Ok. Então Jesus traz um quadro daquela época, dizendo assim, é interessante que você é uma cidade, numa região fértil, próspera, por isso que mais na frente ela diz, eu sou rica. E ele diz assim, mas é engraçado, que em Heráclito há uma fonte de água termal, onde pessoas visitam esta cidade para a medicina. Vocês entendem o poder medicinal que tem em tomar banhos aquecidos? Está claro isso ou não? Ok, então nessa cidade, a menos de 8 quilômetros, existia a fonte de águas termais. Quando você ia para outra cidade, também a menos de 8 quilômetros, de Laodiceia, existia a cidade de Colossos. Nessa cidade, haviam águas frias, geladas, e que eram completamente puras, excelente para se beber. Então, ambas cidades tinham fontes próprias de água. Apesar de Laodiceia ser uma cidade riquíssima, próspera, ela não tinha fontes de água. A água vinha por arquedutos. E alguns dizem que esses arquedutos desciam montanhas para chegar à cidade de Laodiceia. Quando a água que passava pelo arqueduto finalmente chegava na cidade, a água chegava morna. Era uma cidade que não tinha fonte de água. A água vinha de outro lugar. E quando chegava lá, estava morna. Então Jesus está dizendo, você não é como Heráclito, você não é uma fonte de água quente, e você não é como Colossos, uma fonte de água fria. Você não é nem uma coisa, nem outra. Você está aqui no meio. Você é como para mim uma água morna. E eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. E eu fui pesquisar no original, e a palavra utilizada em grego é exatamente a palavra vômito. Então vamos lá. Jesus está dizendo aqui que a primeira coisa que ele percebeu, ou que ele viu, que ele enxergou, depois de fazer o exame, porque escute, a ideia aqui, de quando ele diz, eu conheço as tuas obras, ele está dizendo, eu examinei você. Jesus está dizendo hoje, para você, igreja, eu examinei você. E se você aplicar a ideia aqui de Laodiceia, ele está dizendo, eu bebi a sua água. Porque se ele diz que examinou, então ele teve que experimentar, sim ou não? Foi o que eu falei, a fé é inteligente. E nós somos extremamente inteligentes. Ninguém pode dizer que fez um exame sem ter contato com aquilo que foi examinado. Está claro isso ou não? Você ter feito testes naquilo, provas naquilo, sim ou não? Sim ou não? Então Jesus experimentou a água, ele disse, a sua água não é quente, nem fria. A sua água é, e porque é morna, eu estou a ponto de vomitar da minha, e se ele vai vomitar da boca, significa que antes essa água estava nele. Então Jesus não está falando com o mundo, Jesus está falando com a igreja. Você não vomita o que não está dentro de você. Está claro isso ou não? Ok, então a primeira coisa que Jesus está identificando aqui em Laodiceia, e ele está falando conosco, é que Jesus identifica uma igreja indiferente. Uma igreja o quê? Indiferente. E essa é a ideia aqui no texto. A indiferença é o primeiro ponto aqui. Se você gosta de anotar, o primeiro ponto é esse. Indiferença é o primeiro ponto. Indiferentes. Para eles, tanto fez,
quanto tanto faz. Eram os crentes como muitos de hoje, o crente mais ou menos. Ele não é nem mais, nem menos. Ele é mais ou menos. Ele está aqui no meio. É o crente que diz, para mim, está tudo bem. Só que lembre-se das mensagens anteriores e ouça o que Jesus está dizendo hoje. Jesus está dizendo, não está nada bem. Você que está dizendo que está tudo o quê? Mas não está nada o quê? Não está nada bem. Mas para você está tudo bem porque você está no estado de apatia. No estado de quê? Apatia. E se você acha que isso que eu estou falando é uma criação minha para aplicar ao texto bíblico, eu quero lhe mostrar o que o próprio Senhor falou em sua palavra. Sobre por que ele estava a ponto de vomitar aquela igreja que um dia esteve dentro dele, ou esteve com ele, ligada a ele. Vai comigo em Romanos 12, 11, NVI. Romanos 12, 11, NVI. Você está comigo? Diga amém. Está comigo? Diga amém. Lembre-se, o livro de Romanos também não foi escrito para o mundo, foi escrito para a igreja. É uma carta à igreja que está em Roma, sim ou não? Aí a Bíblia diz, está falando com a igreja, nunca falte a vocês o zelo. Lembra-se que a Bíblia falou sobre isso, sobre Jesus? O zelo da tua casa me consome. Jesus não entrou no templo e expulsou os vendedores porque Jesus estava com raiva. Jesus expulsou porque era zelo. Ele estava dizendo, a casa do meu pai será chamada casa de oração, não covil de ladrões e salteadores. Isto é zelo, é o cuidado extremado com as coisas de Deus. Aquilo que é de Deus, você deve cuidar melhor do que as suas coisas. Posso ouvir um amém? Amém? Aí ele diz, nunca falte a vocês o cuidado. Eu já falei para vocês, é por isso que as canções que são trazidas para aqui, a gente tem o cuidado de ver as letras das canções. Isso é zelo. Não pode ter canções aqui em cima que não falem nada. Tem músicas hoje evangélicas que nem o nome de Jesus aparece na letra da música. Parece mais música de amor, parece mais música romântica. E tem música de crente de sofrência. Se você gosta, eu digo para você, cuidado, muito cuidado. Porque a música tem o poder de te levar a lugares que os seus pés não podem ir. Ou seja, você está dentro de casa, mas uma música pode te levar para dentro do inferno. Uma música pode te levar para dentro de uma depressão. Uma música pode te levar para dentro de uma gafieira, de um cabaré. A música pode te levar para um lugar do seu passado e bater aquela saudade. Ai, que saudade de Maria. Quem é Maria? Ah, Maria foi um amor que eu deixei lá atrás da minha vida. E a música pode ter esse poder, sim ou não? Sim ou não? Tem música que dá uma bad danada, que você ouve. Se eu estava alegre até estranho, por que eu estou triste? A música que você ouve. E tem música que abre portais para demônios conversarem com você. Vamos lá. Nunca falte a vocês o zelo. Antes sejam o quê? No Espírito, servindo ao Senhor. Como é que Cristo quer que você o sirva? Com fervor no Espírito. Agora, ande por este mundo e fique buscando crentes fervorosos. Crentes que o Espírito está em chamas, ardendo por Deus. Meu irmão, não tem tantos assim. Não tem tantos assim. Crentes que oram com fervor, que são fervorosos na busca a Deus, no serviço ao Senhor. Eu tenho algo contra esta casa aqui, que eu não posso deixar de falar.
Às vezes nós vamos fazer coisas aqui na igreja, às vezes fica tentando encontrar pessoas para servir. Às vezes servem as mesmas pessoas. Não aparecem outras para servir. Há algo de errado com o nosso cristianismo. Se a gente não quer servir, tem algo de errado com o nosso cristianismo. Porque o nosso mestre disse que o maior seja como o menor, vá para o final da fila e sirva a todos. Mas se estamos numa igreja e não há um coração na gente em servir em qualquer coisa, há algo de errado com o nosso cristianismo. Porque significa que nós não estamos olhando para o modelo, e o modelo que é Cristo, ele se sentou na mesa, fez a refeição, mas a Bíblia diz que quando terminou a refeição, ele fez o quê? Lavou o quê? Ele fez o quê? Lavou os pés de todos. E para a gente não tem tanta força isso hoje. Né? Parece apenas que é um ritual, porque na nossa cabeça tudo de religião é ritual, sim ou não? Parece um ritual. Lavar os pés. Não, Jesus não está fazendo ritual, irmãos. Jesus não lhe deu ritos para você praticar. Jesus lhe deu a palavra para você crer. Igreja não é lugar de ritual. Senão você está numa religião. Alguém está ouvindo ou não? Por que Jesus lavou os pés do discípulo? Porque só quem lavava os pés do convidado era o escravo. O que Jesus estava dizendo? Vocês não me chamam de mestre e senhor? Pois bem, eu sendo mestre e senhor, eu desci e assumi a posição de servo. Quer ser o líder? Sirva a todos. Alguém pode dizer aleluia? Aplauda forte ao Senhor. Amém? Ok. Diga comigo, indiferentes. Porque eles perderam, por que eles se tornaram indiferentes? E nós precisamos olhar para a nossa vida, lembre-se, essa carta é a carta para a igreja do fim, é a última igreja. Por que eles se tornaram indiferentes? Porque perderam isso aqui, perderam o ímpeto espiritual. Deu para entender ou não? Aquela vontade de fazer as coisas para Deus. Está entendendo, senhor, não? Aquela vontade de orar, de buscar a Deus, de ler Bíblia, de servir. Perderam o ímpeto, perderam o fogo, o fervor. Eles não saíram da igreja. Vocês estão entendendo ou não? Estavam lá, mas eram apáticos, eram indiferentes, eram tanto faz, eram os mais ou menos. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu posso abrir mesmo isso aqui? De verdade? Irmãos, a maneira como você lida com as coisas de Deus, você vai lidar com todas as outras coisas na sua vida. Se você for mais ou menos com as coisas de Deus, você vai ser mais ou menos no seu casamento, você vai ser mais ou menos com tudo. Nada você é de verdade. Tudo para você é mais ou menos. Alguém está ouvindo isso ou não? E lembre-se, você pode ser o mais ou menos? Pode, é uma escolha. Só que o problema é que você pode escolher ser mais ou menos, mas Jesus não escolhe aceitar o mais ou menos no reino dele. Vomitar é um mecanismo de rejeição. Tudo que seu corpo rejeita, ele põe para fora. Ele dá um jeito de expelir. Isso é biologia, sim ou não? É biologia humana, sim ou não? Isso é mecanismo de defesa. Tudo que seu corpo rejeita, ele dá um jeito de pôr o quê? Aí, tanto que a gente diz, quando a gente tem alguma situação dessa, a gente diz, poxa, eu comi algo que não me caiu bem. Não é assim que a gente diz ou não? Não caiu o quê? Não caiu bem. Então o corpo deu um jeito de quê? Despelir, eu não quero isso está me fazendo mal. Faz sentido ou não? Então significa que Jesus rejeita a apatia, a indiferença. E meu irmão, nós precisamos fazer uma avaliação se nós hoje não somos crentes, indiferentes, apáticos. A gente não está lá fora, mas também não está totalmente dentro. Quem tem ouvidos para ouvir, e eu não estou inventando isso, está no texto que acabamos de ler. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele está dizendo, Romanos 12, 11, sejam fervorosos em que lugar? O que foi recriado em você foi seu corpo? O que foi recriado em você foi sua alma? O que foi recriado em você?
E para que ele recriou o seu espírito? Para que seu espírito tivesse comunhão com Deus. O seu espírito é a única coisa que pode ter comunhão com Deus, é o seu espírito. Porque a Bíblia diz, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em quê? E em amém, e em verdade. Alguém pode dizer aleluia? É com o seu espírito que você adora a Deus. É com o seu espírito que você tem comunhão com Deus. É com o seu espírito que você relaciona-se com Deus. Então o seu espírito precisa estar aceso. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando você nasceu de novo, ele acendeu o seu espírito. Nosso espírito estava apagado. A Bíblia diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. Quando você nasceu de novo, seu espírito foi reaceso, a lâmpada acendeu. O seu desafio agora é manter aceso. É manter a chama acesa. E esse é o segundo ponto. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok. O primeiro são os indiferentes. O segundo são os insensatos. São o quê? Os insensatos. Jesus estava dizendo, olha, você não é quente, nem você é fria. Você é uma igreja morna. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele ainda não vomitou. Você entende que até o tempo verbal deixa claro isso? Ele nos disse que já tinha feito, mas ele estava a ponto de... Faltava isso aqui. Por isso ele estava falando com a igreja. Está claro até aqui, sim ou não? Agora, olha que coisa interessante. Jesus, que é a verdade, está falando a verdade com a igreja, e olha a resposta da igreja. Laodiceia diz, eu não preciso de nada. Vamos voltar para o texto, para vocês não acharem que o pastor fica criando as coisas da cabeça. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Vamos voltar para o texto lá, de Apocalipse 3. Vamos fazer uma comparação aqui, vamos fazer o contraponto, igual que a gente quando ministra aqui sobre provérbios. Bota aqui de novo Apocalipse 3 na NVT. Bota primeiro o verso 15. Verso 15. Aqui é o amém falando. O amém diz, sei de tudo que você é o quê? Eu quero ver igreja. Não, meu irmão, do começo. Sei de tudo que você faz. Mais uma vez. Sei de tudo que você o que ele disse sobre o que aquela igreja do fim fazia? Você não é o quê? Okay? Não é nem uma coisa nem outra. Você está o quê? No meio. É o mais ou menos. Nem lá nem cá, é o meio. Ok. Olha o que diz agora o verso 17. Pula para o 17. Você diz, o amém diz, você é água morna, mas você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Isso é insensatez, porque a verdade está dizendo, você é água morna. Estou a ponto de vomitar, mas a pessoa que está ouvindo diz, eu não preciso, está tudo bem. Quando não está nada, bem. Está tudo o quê? Está tudo bem. Está tudo bem, está tudo ok. Quando você entendendo até aqui, diga amém. Está claro para você? Diga aleluia. Ok. Os indiferentes, como eu disse, dizem assim, para mim tanto faz. Os insensatos dizem, eu não preciso de nada. Eu não preciso o quê? De nada. Mas vamos ver se isso é verdade. Mateus 25. Vai comigo, Mateus 25, na NVT, verso 3. Bota aqui para mim, por gentileza. Ok. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Falamos sobre indiferentes e agora estamos falando sobre o quê? Insensatos. Ok. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Verso 4. Mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar um óleo o quê? Então, cada uma delas só tinham inicialmente óleos na própria lamparina. Só que as que eram sensatas levaram óleo extra. Mas as imprudentes só tinham óleo que estava na lamparina.
Ok, verso 7. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Elas todas eram virgens, eram todas virgens, eram todas noivas, todos estavam esperando o noivo, vocês já viram. Tudo era igual. Ok, verso 8. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco do óleo, pois nossas lamparinas estão o quê? Se apagando. Por que elas não levaram óleo extra? Porque elas eram as insensatas que diziam: nós temos tudo o que precisamos. Rapaz, eu gosto dos alinhamentos de Deus. Você gosta? Você ama os alinhamentos de Deus? Quando você percebe que coisas vão vir na sua vida e você percebe as conexões que Deus vai fazendo, sim ou não? Pois bem, ontem foi sábado, e ontem no sábado, meu filho do meio, Felipe, disse: pai, você já viu essa música aqui? Aí me mostrou uma canção. Eu disse: não vi essa música ainda não conheço. Ele me mostrou um trechinho. Eu digo: jogue o link para o meu WhatsApp, que depois eu vou ver essa música. Aí ele mandou para mim. Quando ele mandou a música para mim, a música falava sobre queimar. Interessante, não? A chama arder. Interessante, não? Ele, obviamente, não está sabendo o que é que eu vou pregar. E quando eu fui ouvir a canção, quando eu ouvi a canção, depois já tinha terminado a mensagem. Na letra da canção estava escrito assim, um trecho que ele falava assim: engraçado que quando Jesus nos comparou, ele usou a imagem de lamparinas. A lamparina é interessante, porque a chama que você vê, que é exterior, ela é mantida pelo óleo que você não vê. As insensatas achavam que tinham tudo. Lhes faltava o mais importante, que era aquilo que ninguém pode o quê? Que é o óleo dentro de você. Faltava a elas o óleo. Então aí você já conecta um ponto e outro. Um dos grandes motivos das pessoas começarem a se tornar indiferentes é porque está faltando presença do Espírito na vida delas. Porque o fogo de Deus dentro da gente, irmãos, o fogo de Deus dentro da gente não é um pavio, não. Uma pólvora. O fogo dentro da gente é a presença do Espírito. Se nós não cultivarmos a amizade com o Espírito, nós nos tornamos crentes indiferentes e logo insensatos. Quando você entender a palavra está aqui, diga amém. Quem tem ouvidos para ouvir? Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Elas achavam que poderiam esperar o noivo por hora que demorasse, porque elas tinham tudo. Só que na verdade elas não tinham tudo. E quando elas pediram para as que tinham tudo, as que tinham tudo de verdade não puderam atender. Porque, usando a linguagem da salvação, a salvação sempre será individual. Esposa, ame seu marido, mas você não pode salvá-lo. Marido, ame sua esposa, mas você não pode salvá-la. Pais, ame seus filhos, mas você não pode salvá-los. Porque a salvação é individual. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Alguém está ouvindo ou não? Então ninguém aqui pode dizer assim: eu estou perdido por causa do pastor. Não. Você está perdido por causa de você mesmo. A salvação é o quê? Individual, pessoal. Cada um dará conta de si mesmo o quê? A Deus. Então, se você, e eu também, me incluo, se nós hoje olhamos para a nossa vida e somos crentes indiferentes, somos crentes que não estão nem aí, a chama não arde mais, somos apáticos, te vem para a igreja, mas tudo na nossa vida é mais ou menos. Eu não sou nem mundano, não estou no mundo, não estou fazendo as coisas do mundo, mas também não sou um crente o quê? Fervoroso, um crente que arde por Deus. Quando você entender até aqui, diga amém. Amém. Vou pedir que vocês fiquem de pé, por favor. Pastor, já acabou o culto, foi? Não, fique de pé. É uma estratégia de Jesus. Fica de pé, por favor. Amém. Diga assim comigo: Deus é bom. Todo o tempo, Deus é bom. Por que eu pedi para vocês fazerem? Para vocês acordarem que tinha gente dormindo. Ou a minha pregação está muito chata, ou a noite de outro foi longa. Viu?
Pode sentar em nome de Jesus. Ok. Jesus, me ajuda, a pregação hoje não está animada, Jesus. Sabe por que a mensagem não está animada? Porque a mensagem não está entregando chave hoje, né? Não está entregando apartamento, não está entregando carro. Jesus, aquela Mercedes. Não, Jesus não está entregando Mercedes, não. Nem se você quiser casar com uma mulher chamada Mercedes, Jesus está entregando hoje. O que Jesus está dizendo hoje no meio da igreja é: eu sei quem você é, conheço as suas obras, e você precisa ter cuidado, porque você precisa olhar para você e perceber se você não está se tornando uma pessoa indiferente e insensata. Diga comigo: Deus quer filhos fervorosos no Espírito. Vocês entendem que não é fervor na alma, não? Porque tem gente que é animado, né? Tem gente que chega no lugar, cheguei, viu, gente? Estou aqui. Mas é emocional, é temperamento. Meu temperamento mesmo é assim, que eu sou sanguíneo. Né? Chego, falo com um, falo com o outro. Mas isso não é a mesma coisa que fervor no Espírito. Né? Tem gente que o temperamento é mais retraído. Isso também não quer dizer nada. Ele pode ser retraído no temperamento, mas o fogo do Espírito está lá. Você chega perto dele e percebe a presença de Deus. Chega perto dela e percebe o fogo do Espírito. Percebe que aquela pessoa tem comunhão com... Não, quando você abre a boca, a pessoa percebe se você tem Deus ou não. Pelo abrir da sua boca, eu sei que você talvez não ora há muito tempo. Porque você está falando muito daqui e pouco de lá. Significa que você está tendo pouco contato com o andar de cima. Está falando muito de coisa do térreo. Eu quase não ouço você falar de coisas da cobertura. Alguma coisa está errada. Fala muito do subsolo. Porque passa muito tempo lá. É igual o pessoal que da internet aí, que diz que toda vez faz viagem para o inferno. Aí o cara botou: meu Deus, se você quiser viajar para o inferno, fale com a irmã fulana, que ela já tem milhas. De tanto que ela vai lá no inferno. Já tem milhas para viajar. Meu irmão, os crentes de hoje, como eu falo com a minha esposa lá, falo com a pastora. Eu digo: minha irmã, esses crentes moderninhos de hoje. Indiferença e insensatez. Como você entender até aqui, diga amém. Ok, terceiro ponto. Deus está falando com você hoje, diga aleluia. Ok. Antes de entrar no terceiro ponto para nós orarmos, Deus está falando com você? Ok. Olha que interessante como a Bíblia é perfeita. Quantos amam a palavra de Deus? Lembra que Jesus começa dando aula de geografia, ele sabia. Ele sabia onde Laodiceia ficava, a geografia dela, e ele faz uma aplicação. As cidades próximas dela, que tinham as próprias fontes, e ela que não tinha fonte nenhuma, apesar de ser rica. Olha que coisa interessante. Não é aqui o centro da mensagem, mas Laodiceia era tão rica, que duas coisas demonstram isso. A primeira delas é que Laodiceia passou por uma destruição, em um período da história dela. E quando ela passou por essa destruição, a cidade ficou destruída, o Império Romano quis entrar com grana para a reconstrução. Laodiceia disse: nós não precisamos, temos bens suficientes para reconstruir a cidade. E reconstruíram sem um centavo de Roma. Aí se tira. Então pense nesse mesmo sentimento que existia na cidade, como esse sentimento passou para dentro da igreja. Nós não precisamos de ninguém, nem de Roma. Entende que essa linguagem? Nós não precisamos de nada. Outra coisa, era tão rica que os bancos se instalavam em Laodiceia. Banco trabalha com dinheiro. Onde não tem dinheiro, o banco não se instala. Onde não circula dinheiro, o banco vai se instalar para quê? O banco só se instala onde dinheiro circula, sim ou não? Então, circulava dinheiro, tinha um banco lá. Na verdade, mais de um. Agora, vamos lá. Olha o que o Senhor disse para esta igreja. Eu vou primeiro mostrar a linguagem de Jesus aqui. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Bota aqui de novo, por favor, o verso 17. Estou ainda falando sobre a insensatez. Apocalipse 3,17. Põe aqui para mim de novo. Ok. Você diz, eu lhe digo uma coisa, mas você está dizendo outra. Você diz: sou rico e próspero. Vocês já entenderam por quê? Sim ou não? Não preciso de coisa alguma. Eu não preciso nem de Roma. Ok. E não percebe que é infeliz e miserável. Aí ele diz: pobre,
cego e está o quê? Nu. Aí vamos lá. Olha que coisa tremenda. Ele diz, na verdade, você é infeliz e miserável. Você é infeliz e miserável porque, na verdade, você é pobre, cego e está o quê? Nu. Agora que interessante, essa linguagem que Jesus usa, como ela é perfeita. Por que Jesus utilizou essa linguagem, pobre, cego e está nu, quando falou de Laodiceia? Porque, número 1, vocês já entenderam que Laodiceia era rica. Desses dois exemplos para mostrar o tamanho da riqueza dela. Era um centro de comércio, centro comercial. Tinha riqueza. Então ele diz, você se achar rica, mas na verdade você é o quê? Pobre. Ela se orgulhava por ter um desenvolvimento de medicina, de tal forma que existia lá, alguns dizem que era um unguento, outros dizem que é um pó, mas não importa, ele tinha um remédio oftalmológico, naquela época, que alguns dizem que conseguia curar problemas sérios nas vistas. Existia esse remédio em Laodiceia, mas Deus disse, você acha que enxerga, porque tem esse remédio, mas na verdade você é o quê? Ok, e Laodiceia, como eu disse, é um centro comercial, ela produzia um tecido negro, preto, brilhante, lustroso, feito todo de lã, que era famoso, e vendido caro. A terra do tecido de lã, a igreja da terra do tecido de lã, estava o quê? Nua. É perfeito ou não é? Pobre, cega e nua a igreja. Quando você entendendo até aqui. Aí ele diz assim, você acha que você tem tudo, mas você não tem, porque você não tem o mais importante. Vocês têm o tecido, vocês têm o comércio, têm os bancos, tem o remédio para pôr nas vistas, mas na verdade vocês não têm o quê? Nada. Por que vocês não têm nada? Porque vocês não têm o que é mais importante. Aquilo que eu busco em vocês. Aí ele diz assim, vocês estão me acompanhando ou não? Aquilo que eu busco em vocês. Vocês estão usando parâmetros humanos. E aqui eu entro numa coisa forte para essa geração. Vocês estão usando parâmetros humanos para medir o sucesso da igreja. Essa igreja é rica? Essa igreja tem dinheiro? Essa igreja tem influência meio político? Essa igreja tem artistas famosos dentro dela? Esta igreja tem gente de influência a nível de empresarial? Esta igreja tem estrutura tecnológica? É as medidas do mundo de hoje. Como medimos o sucesso da igreja? Jesus disse, vocês acham que tem tudo? Vocês não têm? Não. Porque vocês medem o sucesso pelo seu parâmetro. Mas deixa eu medir o sucesso da minha igreja pelo meu parâmetro. Quem tem ouvidos para ouvir? Eu estou falando alguma loucura aqui. As pessoas medem o sucesso da igreja pelos parâmetros o quê? Humanos. Vamos ver as medidas, o tamanho da estrutura, o prédio, vai. E acha que isso é a medida. Não estou dizendo que não pode ter, mas essa não é o quê? A medida. Não é por isso que Jesus mede. Ok. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok. Terceiro ponto, e aqui a gente conecta tudo e vamos orar juntos. Primeiro ponto eu falei sobre aqueles que são o quê? Segundo ponto, aqueles que são o quê? Terceiro ponto, aqueles que são insensíveis. São o quê? Insensíveis. Os que são os insensíveis são aqueles que não percebem a queda espiritual. Quem são os insensíveis? Ok, Juízes 16, 20. Bote aqui Juízes 16, 20 na nova tradução na linguagem de hoje. Bote aqui na linguagem de hoje. Juízes, por favor, põe aqui para mim. Livro de Juízes 16, 20. Na nova tradução na linguagem de hoje. Ok. Juízes 16, 20 na nova tradução na linguagem de hoje. Então me acompanha, diga amém. Ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Irmãos, se esse texto não lhe corta
você está morto por dentro. Porque toda vez que eu leio esse texto, me dá um temor. Eu fiquei imaginando, disse, meu Deus, é a pior miséria que pode acontecer com o ser humano. A pessoa achar que tem Deus e ela não tem mais. Se você não rasga o coração ouvindo isso aqui, tem alguma coisa errada com você. Porque isso é para gerar temor em você. Em mim, todos nós. Somos todos, como diz a palavra, a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém aqui é isento disso. A começar de mim, eu sou o primeiro aqui. É a pior miséria que eu poderia ter na minha vida. É um dia eu acordar e não ter o Espírito Santo dentro de mim. O que adianta ter o carro mais bonito, a casa mais tremenda, e eu olhar para dentro de mim e perder a pessoa mais importante? O que adianta? O que adianta? A Bíblia diz, ganhou o mundo todo. Perdeu a alma. Mas aqui é pior do que perder inicialmente a alma. Ele perdeu, quem garante a sua alma? Ele perdeu a presença. E estava tão insensível que nem percebeu. Pastor, onde que está isso aqui nesse texto, em Apocalipse? Fácil. Ouça, Jesus disse assim, vocês são indiferentes, porque vocês são, eu experimentei vocês, eu examinei vocês, vocês são uma água morna. Eu queria que vocês fossem quente ou frio, mas nenhuma coisa nem outra, eu não consigo achar nada em vocês. Vocês são água morna. E vocês são insensatos, porque eu estou dizendo a vocês que vocês têm um problema, e vocês dizem que não precisam o quê? Porque são o quê? Ricos. Estão medindo a igreja pelos parâmetros do quê? Do mundo. Vocês têm banco. Vocês dizem que veio porque tem um guento, remédio aqui, que não tem outro lugar, que cura as vistas. Mas vocês são o quê? Vocês dizem que estão bem vestidos porque vendem a lã, o tecido preto de lã, famoso na região. Mas apesar de vocês terem tecido de lã, vocês estão o quê? E por que eu digo que vocês são insensíveis? Porque vocês pregam essa mensagem para o mundo. Mas essa mensagem não é para o mundo. Essa mensagem é para a minha igreja. Eis que estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora da igreja, batendo. Ele não estava dentro da igreja. Meu Deus. Era a igreja dele, mas ele estava do lado de fora. Essa mensagem não é para o mundo, não, irmão. Leia. A Bíblia diz, mande esta mensagem para o anjo da igreja em Laodiceia. Não é uma mensagem para o mundo. A gente usa para pregar para os não crentes, mas essa mensagem não é para o mundo. Ele não está batendo na porta dos não crentes, não. Ele está batendo na porta da igreja. Ele está do lado de fora, ó, batendo. Eis que estou à porta e... Ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu vou entrar. Eu vou entrar e ele está do lado de fora. É insensível. Então, duas coisas aqui. Era tão insensível o nível de Laodiceia, a igreja dos últimos dias, que duas coisas aqui eu posso afirmar. Eram tão insensíveis que eles nem perceberam, igual a Sansão, que Jesus não estava mais lá. Jesus estava do lado, e eles eram tão insensíveis que eles não estavam nem ouvindo Jesus bater. Na verdade, o texto vai além. Jesus disse assim, não estão ouvindo a minha voz. Ele diz assim, se alguém, ainda diz ouvir a batida, ele disse, alguém ouviu o quê? Porque eu fico imaginando ele, igual como um povo antigo, ou de dentro, a voz dele falando, batendo, mas ele está falando, ou de dentro, tem alguém aí me ouvindo? Ele disse, alguém ouvir a minha? Se você não ouve a voz de Jesus há muito tempo, tem alguma coisa errada com a sua vida. Porque Jesus quer falar. Na verdade, Ele está falando. Ele está falando agora de manhã com a gente. Mas muito forte. Ele diz, eu conheço as suas obras. Eu sei quem você é. E você não pode dizer que eu não te conheço, porque eu sou a verdade. Qualquer pessoa pode mentir para você e dizer que te conhece. E quando você disser, tá bom, fale sobre mim, a pessoa demonstra que não conhece nada. Ou então um charlatão, que está com um ponto aqui no ouvido dizendo, você é fulano, tal, tal, mas... Eu, não sei se, eu já contei essa história para vocês aqui. Recentemente, uma mulher ficou assim impressionada com o cara. Parecia, o cara era um profeta, mas o cara estava com um óculos. E que poucos segundos que ele clicava aqui,
o óculos pegava a imagem dela, enviava a imagem dela para a internet, uma inteligência artificial fazia a busca rapidamente já no Facebook, pegava tudo sobre ela e o óculos transmitia para o cara. E o cara dizendo, você é fulana, né? Professora de Princeton. Você tem 39 anos, seu marido é fulano, você tem um filho fulano. Como é que você sabe tudo isso da minha vida? Ah, mas eu fiquei preso. Calma, mas senhora, calma, não. É isso aqui, é um teste social, é esse óculos aqui. Jesus disse, eu sei tudo sobre você. E eu estou vendo em você uma indiferença, uma apatia. Não tem fogo no seu espírito, não tem ardor, chama, vontade de fazer as coisas, servir a Deus, de orar, de buscar. Não vejo isso em você. Você está, como diz aqui no Brasil, descansando em berço esplêndido. Porque você agora olha em sua volta e diz, eu não preciso o quê? Tem gente aqui que ora para ser rico. Você não é rico e não está buscando a Deus, imagina o dia que você for. No dia que você tiver dinheiro, Deus some da sua vida na hora. Você vai ser o velho da lancha. Pode ter certeza que eu estou lhe falando. Tem gente aqui que, se o dinheiro entrar, Jesus sai. E não é que ele sai porque ele não gosta do dinheiro, não é você que vai pôr ele para fora. E vai dizer, eu agora não preciso. Eu orava e dizia, Jesus me ajuda com isso na minha vida, mas agora eu tenho tudo. Eu não preciso mais de você. É a igreja de Laodiceia. Alguém está ouvindo isso ou não? Alguém está ouvindo isso ou não? A igreja indiferente. A igreja insensata. Eu não preciso de nada. E a igreja insensível. Nem viram quando Jesus saiu. Ah, o culto foi uma bênção. Por que o culto foi uma bênção? Ah, mesmo, que abriu um telão lá que tinha resolução 1 milhão por 1 milhão de megapixels. Por que o culto foi uma bênção? Não, porque trouxeram o cantor lá, Astrogildo do Astro Reluzente. O sapato do cara brilhava de ouro quando ele cantava. O cara tinha a voz de Arcanjo Miguel. Por que o culto foi uma bênção? Ah, não, porque no meio do culto lá apareceu um artista famoso e deu uma palhinha. E onde Jesus estava? Eu não sei, nem vi Jesus. Me lembra a história que eu já contei aqui de uma criança. Tinha uma igreja nos Estados Unidos que tinha um vitral. Aqui nós temos essa cruz. Nessa igreja era um vitral aqui. E no vitral tinha uma imagem representativa de Jesus. Aí um antigo pastor, ele era muito alto. E quando ele assumia aqui o púlpito, ele cobriu o vitral todo. E um dia, aquele pastor acabou se desligando da igreja, foi embora e enviaram um novo pastor. O outro pastor era mais baixinho, pequeno. E ele, quando ele foi ministrar, a garotinha que estava na frente disse, mamãe, cadê aquele pastor que quando ele pregava, ele não deixava ninguém ver Jesus? Tem muita gente hoje, meu irmão, que sobe no púlpito e não exalta mais Jesus. Exalta o homem. O homem é que é o centro. É ele que tem que ser adorado. É ele que tem que ser visto. Jesus saiu de cena. Não é nem mais lembrado. É igual aquela canção americana que diz, aonde está Jesus no Natal? O Natal não é o nascimento de Jesus. Fazem o Natal, tem tudo lá. Menos Jesus. Jesus não é lembrado. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Ok. Então diga comigo, insensíveis não enxergavam que Jesus estava do lado de fora e não escutavam Jesus batendo na porta. Ok. Antes de eu continuar, que Deus nos livre de sermos essas pessoas. Amém. Ok, vamos lá. Como qualquer palavra de Jesus, então tem a correção de rota. Sim ou não? Eles estavam errados, Jesus queria corrigir a rota. Jesus não estava falando para envergonhá-los. Jesus estava falando que eles queriam que... eu estou a ponto de vomitar, eu ainda não vomitei. Então eu estou apenas aqui agora fazendo a correção, porque ainda dá tempo. Está faltando só isso aqui. É igual a volta de Jesus. Eu vejo os crentes dizendo assim, não me decepcionei com fulano, com o pastor fulano, e eu vou para o mundo. Você é maluco, cabeção? Que loucura! Falta isso para Jesus retornar. Aí exatamente na hora que você está lá na gandaia, o Senhor retorna. Você vai para onde?
Não entendo. Faltando 5 minutos para meia-noite, o cara ainda acha que dá tempo de se desviar. Vá nessa brincando. Você só tem uma alma. Como eu falei agora sobre bem material, mas você pode comprar 10 carros. E pode ter certeza, Jesus não está nem aí para isso. Nem para isso. Você pode ter 10 carros, você pode ter 15 apartamentos, 1 milhão de terreno. Jesus também não está nem aí. Contanto você não põe seus corações. Mas, meu irmão, alma, você só tem essa. Não brinque com a eternidade da sua alma. Não brinque. Mas voltando. Jesus aqui não quer humilhar a igreja. Jesus quer uma correção de rota. E olhe o que ele diz. Vamos voltar aqui de novo. Volta aqui, por favor. Apocalipse, capítulo 3. Verso 18. Verso o quê? Vocês estão me acompanhando? Olha o que ele diz. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então você será o quê? Rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua o quê? Nudez. E colírio para aplicar nos olhos. Lembra que ele fez a aplicação lá? Que existia lá o unguento ou o pó, alguns dizem. Mas o colírio, a fim de que você possa o quê? Repare. Agora vai estar tudo bem. Se você adquirir essas coisas de mim. Mas antes ele diz assim, eu aconselho. Significa que, apesar de Jesus estar corrigindo a rota, ele nunca vai forçar você a nada. É um conselho. Quem tem ouvidos, ouvir. Ele vai forçar você a sair da indiferença, a sair da insensatez, a sair da insensibilidade espiritual. Ele não vai forçar você, não. Ele vai te aconselhar. Cabe a você tomar a decisão ou não. A vida é feita de... Mas você vai ter que conviver com as suas escolhas. Isso é fato. Jesus disse, se vocês permanecerem assim, eu vou vomitar vocês da minha boca. Mas se vocês corrigirem a rota, eu estou dando um conselho para vocês. Diga comigo, conselho. Diga comigo, conselho. O que é que nós estamos recebendo hoje de Jesus? Todos nós, começar de mim, essa palavra é primeiro para mim. Jesus está nos dando um... Ele está forçando? Ele não vai forçar nunca, irmão. Vai forçar. Eu conheço outra pessoa que força. Esse é o cão. O cão força as coisas. Porque Jesus disse, o cão é um ladrão. Não salteador. Mas eu estou na porta, eu não vou arrombar a porta. Eu estou na porta, batendo. Quando você entender até aqui, diga amém. Ok, aí vamos lá então. Como é que Jesus nos ajuda a corrigir nossa rota? Então, ele primeiro diz, eu dou um conselho a vocês, comprem de mim. Então diga assim comigo, a nossa suficiência está em Cristo. A igreja de Laodiceia tinha um problema, ela era autossuficiente. Ela dizia, eu tenho riqueza, tenho colírio e tenho lã. Jesus disse, tudo isso não quer dizer nada. Vocês querem alguma coisa de verdade? Adquiram de mim. Lembra que a Bíblia diz? Comprem de graça. Não é o que a Bíblia diz? Comprem sem preço. É sempre pela graça. Mas Jesus disse, vocês querem algo na vida de vocês que tenha valor? Adquiram de mim. Você quer a paz que o mundo não pode lhe dar? Adquira de mim. Você quer a justiça verdadeira? Adquira de mim. Você quer a salvação? Tudo que a gente quer que vai durar para sempre, só pode ser obtido por Jesus. Aí seremos ricos de verdade. Amém? E quantos aqui querem a verdadeira riqueza? Jesus disse, é a riqueza onde a traça e o ferrugem, o ladrão não rouba. A traça não pode corroer. Alguém pode dizer amém? Mas Jesus disse, adquiram o quê? De mim. Então diga assim, tudo que eu preciso, diga comigo, tudo que eu preciso está em Jesus. Eu dependo dele, não de mim. Vocês entendem o risco? Começar de mim. A autossuficiência, achar que nós já podemos. Irmãos, é muito fácil, irmãos, é muito fácil a gente perder a rota. Muito fácil. Principalmente quando a gente tem uma coisa chamada experiência, rodagem. Sim ou não? Você já está rodado. Você olha para vocês, eu já sei muita coisa.
Já sei muito sobre isso aqui. Já sei muito sobre isso aqui. Só que, meu irmão, você pode produzir muita coisa, mas você não pode produzir a presença de Deus. Quando a gente está novo no começo, a gente é muito dependente, mas quando a gente começa a ganhar rodagem, começa a aprender a fazer de repente, achamos que somos o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola da máquina. Achamos que podemos tudo, porque já somos muito bons. E é um risco, irmãos, muito grande, quando a gente se esquece de Deus. Quando a gente começa a botar Deus de lado, Deus de lado, Deus de lado, Deus de lado, é um risco. Como estão entendendo essa palavra? Aí ele diz assim, para a gente fechar. Deus está lhe abençoando essa manhã, diga amém. Qual é a proposta de Jesus aqui para a correção? Primeiro deles, ele diz assim no verso 19, ele diz: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Amém? Ok. Eu quero dizer para todos aqui que estão ouvindo essa palavra, Jesus ama você. Se Ele não te amasse, Ele não estava corrigindo sua rota. Amém? Você está querendo botar o carro no lugar certo, no caminho certo, na estrada certa, sair do desvio e entrar na estrada, é porque Ele ama você, Ele se importa com você. Então a primeira coisa que Ele faz para trazer a gente para a rota é dizer: eu amo você. Não é muito mais fácil você ouvir alguém que se importa com você? Quando alguém vai lhe corrigir e você percebe que a pessoa não está lhe corrigindo para te envergonhar, ela está lhe corrigindo porque ela o quê? Ama você. Ela se importa, ela quer o seu o quê? O seu bem. Jesus começa assim: eu amo vocês. Eu corrijo e disciplino aqueles que o quê? Segunda coisa que Jesus faz para ajudar na correção da rota, Ele diz: eu não vou forçar as coisas. A expressão em grego é: eu estou esperando na porta enquanto bato. Ele vai ficar o quê? Esperando. Então ele diz: eu amo você, eu me importo com você e eu estou te esperando. Eu estou esperando o quê de você? Uma decisão. Uma o quê? De fazer o quê? Eu não saí para nunca mais voltar. Eu saí porque você me botou para fora. Você começou a me escantear. Está claro isso ou não? Mas eu estou esperando isso. Então diga comigo: a expectativa de Jesus é que eu tome a decisão certa. Ele diz: eu estou esperando na porta. Já viu gente que diz assim: eu que não vou fazer nada para arrumar esse negócio. Se Ele quiser que Ele venha a mim. Já viu pessoas dizer isso? Jesus disse: eu estou na porta. Eu só estou esperando que você faça o quê? Abra. Terceiro, Jesus disse assim: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou me sentar na mesa com você como um amigo. E você vai, como um vitorioso, sentar no trono ao meu lado. Vocês estão vendo que são duas cadeiras diferentes? Uma é a cadeira da mesa, a outra é a cadeira do trono, vamos dizer assim. Está claro isso ou não? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu quero ter relacionamento com você. Eu quero que você ouça. Jesus diz: eu amo você, porque eu sou corrijo e disciplino aquele que o quê? Porque eu quero o seu o quê? O seu bem. Não vou forçar. Eu tenho uma expectativa que você vai fazer a coisa certa, porque eu estou na porta esperando. Eu fiz a minha parte, eu fui até a porta. Você tem que fazer a sua, que é o quê? Abrir. Eu não sou igual as pessoas que quando brigam com as outras dizem: não, se ele quiser vir, ele que venha falar comigo. Eu não vou fazer nada, eu vou mover uma palha, não é isso? Jesus disse: não, eu vou. Terceiro, Jesus disse, está nos dizendo agora: você tem agora a oportunidade de abrir a porta, e se você abrir a porta, você vai sentar na mesa comigo e se sentar no trono ao meu lado. Isso é relacionamento. Em outra palavra, Jesus está dizendo o quê? Eu quero estar com você. Você me pôs para fora, mas eu quero estar com você.
Eu quero ter comunhão com você. Eu quero ter... Vocês entendem a diferença da mentalidade de Jesus para a nossa? Às vezes a gente vai enxotando Jesus. Jesus, o que está acontecendo? O que é que eu fiz para você? É quando às vezes as pessoas dizem assim, larguei igreja, larguei na de ser crente. A pergunta é, tá bom, o que é que Jesus fez com você? O que é que ele fez? Porque eu lhe garanto que Jesus não fez nada, ele ama você. Não, minha decepção foi com o líder, foi com o pastor. Não. O pastor não morreu na cruz por você, não, irmão. O irmão fulano morreu na cruz. Irmão, não fique entrando e saindo de igreja não, que tem alguma coisa errada com a sua vida. Porque você está procurando um lugar perfeitinho para ficar, cuidado, muito cuidado. Significa que você tem um problema dentro de você mal resolvido. Você está com o seu nível de exigência muito aqui em cima, ó. Porque nem você é perfeito. Pessoas que se acham perfeitas demais não convivem com ninguém. Porque ninguém está no nível delas. É muito bom para as outras pessoas. Então vai viver só, meu irmão. Acha uma ilha aí para morar. Mas deixa eu te contar já um segredo. Comprar uma ilha custa caro. Mas vamos lá. Jesus está dizendo, eu quero ter relacionamento com você. Se você abrir a porta, você vai se assentar na mesa comigo. E você vai se assentar no trono ao meu lado. Eu quero estar com você. Eu quero ter relacionamento com você. Alguém está entendendo essa palavra? Diga amém. Então, apesar dessa palavra ser uma palavra muito forte, o final dela é de esperança. Amém? Diga comigo, há esperança para cada um de nós. Por quê? Porque Jesus está apresentando um caminho de quê? De volta. Ele diz, arrependimento não é voltar? É voltar. Não precisa você fazer um marabalismo grande. É só voltar. É igual a pessoa que se tiver alguém aqui desviado, eu te dizer, não precisa de nada mais não. É só voltar. Porque as portas ainda estão o quê? Abertas. Agora, no dia em que fechar, Jesus diz, a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. No dia em que a porta da graça se fechar, ninguém se salva. Mas agora a porta está o quê? Então se alguém está desviado, ele pode o quê? Voltar. Se alguém hoje aqui é crente, está aqui na igreja hoje. Você não está no mundo, está aqui na igreja. Mas você olhou para você e disse, é Jesus. Tem muita coisa aí que se parece comigo. Eu não consigo admitir para o meu irmão da esquerda, ele não precisa. Não posso admitir para o irmão da direita. Mas o Senhor que é o amém, o Senhor sabe. Eu sou esse tipo de crente. Não preciso dizer para ninguém. Mas hoje, o Senhor está examinando meu coração. E eu sou esse crente aí. Indiferente, insensato e insensível. Me ajuda, Jesus, a voltar. Quantos podem fazer isso hoje aqui? Você tem um coração quebrantado? Você tem um coração humilde diante de Jesus? Então vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus.